Porque Tov Ravarins, Racolo BC, como é que vocês vão? Tudo bem? Meus amigos, antes de nós começarmos aqui, deixa eu só explicar, tá? Nós vamos fazer hoje a leitura da quinta parte dessa porção da Parashá aqui da Shavuot, tá? Da Parashá de Pinhas, tá? Tanto essa como as últimas duas, né? A sexta e a sétima, Moshe vai relatar novamente algumas partes do sacrifício, tá? Os sacrifícios ali dos diários, alguns das festas, são os sábados adicionais, tá? E tudo isso tem uma explicação, tá? Eu creio que quem está me acompanhando já desde o começo dessa leitura está entendendo por que isso vai ser feito agora, tá? Mas eu vou explicar aqui. Eu separei um Midrash, alguma coisinha aqui de Hassidut para nós podermos compreender melhor, tá? Então, eu vou fazer a leitura aqui dessa passagem e depois nós vamos nos aprofundar o porquê, tá? Dessas passagens aqui finais, tá bom? Para nós podermos entender melhor esse assunto. Então, sem mais delongas, Bamidbar, capítulo 28, versículo 1, livro de Números, capítulo 28, versículo 1, tá? Diz assim, ó. Vai da Ber Hashem el Moshe lemor. Falou Deus a Moisés dizendo, tá? Tissab et Bnei Israel, ve amartar Elechem, né? Ordene aos filhos de Israel, diga a eles, né? Elechem, et korbani la armi, ou seja, as minhas ofertas, os meus sacrifícios, lá armi, são como o quê? São como um pão, tá? São o meu pão, são o meu alimento. Lá ishairiá nihohi tismeru lehakriv li bemoado, tá? Ou seja, a Deus vem falar assim para o povo de Israel, né? Que as minhas ofrendas e meus sacrifícios são como um pão para mim, são como um alimento, tá? Como eu posso dizer, são os meus fogos, tá? É um aroma agradável para mim, tá? Riahar nihohi, tá? É um aroma agradável, tá? Tismeru, então você tem que manter para me oferecer, né? Lehakrivili, ou seja, oferecer para mim bealmodô, tá? Ou seja, no seu tempo propício, tá? Então, como eu falo, essa é a tradução mais literal, tá? Do nosso versículo aqui. Então, se nós pegarmos aqui, se formos traduzir para o português, né? Assim, para nós entendermos, Deus falou assim. Moisés, ordene aos filhos de Israel que quando eles trazerem os meus corban, né, as minhas oferendas, vai ser como um alimento para mim, como um pão, tá? Como um alimento. E eles vão ser trazidos ali nas minhas oferendas, tá? No meu zolá, nas minhas oferendas queimadas, tá? Que é um aroma agradável para mim, tá? Daqui a pouco nós explicamos o que quer dizer isso, tá? Que Deus falou que é um aroma agradável para ele. Então, sem mais delongas, vamos fazer a leitura, depois nós voltamos aqui, tá? Então, meus amigos, daqui para frente Deus só vai, Moshe, né? Deus, através de Moshe, só vai explicar como eram feitos esses sacrifícios e o porquê, tá? Vamos lá. Ele dirá, esta é a oferenda de fogo que vocês deverão oferecer a Deus. 2 cordeiros perfeitos em seu primeiro ano, a cada dia, como uma oferenda queimada contínua. Vocês oferecerão um cordeiro pela manhã, e vocês oferecerão um outro cordeiro à tarde. Ofereçam 1/10 de um efa de farinha fina, com uma oferenda de farinha misturada, com 1/4 de hin de azeite esmagado. Esta é uma oferenda queimada, como aquela oferecida no Monte Sinai, né, antes do povo receber ali a Torá. Um aroma agradável para Deus, uma oferenda de fogo para Deus. A libação que acompanhada deverá ser 1/4 de hin para cada cordeiro, para ser derramado no sagrado como uma libação de vinho forte para Deus. Vocês oferecerão um segundo cordeiro à tarde, vocês oferecerão uma mesma oferenda de farinha e libação como a oferenda da manhã. Esta é a oferenda de fogo com um aroma agradável para Deus. No dia de Shabat, ofereçam 2 cordeiros perfeitos em seu primeiro ano, 2/10 de um efa de farinha, fina como oferenda de farinha misturada, com azeite. Ela acompanha a libação de vinho, é a oferenda queimada
de Shabat em Shabat, além da oferenda queimada contínua e a libação que acompanham. No começo de cada mês, vocês oferecerão uma oferenda queimada para Deus, 2 touros jovens, uma carneiro, os 7 cordeiros no primeiro ano, todos perfeitos, 3/10 de um efa de farinha fina misturada com azeite, com oferenda de farinha para cada touro, 2/10 de um efa de farinha fina misturada com azeite, com oferenda de farinha para cada cordeiro, e 1/10 de um efa de farinha fina misturada com azeite, com oferenda de farinha para cada cordeiro. Esta é uma oferenda queimada com aroma agradável para Deus, tá? Uma oferenda de fogo para Deus. As libações que as acompanham são a metade de um hin de vinho para cada touro, 1/3 de um hin para cada carneiro e 1/4 de um hin para cada cordeiro. Esta oferenda queimada de cada novo mês em seu mês apropriado através dos meses do ano. Um cabrito deverá ser oferecido como oferenda de pecado a Deus, além das oferendas queimadas contínuas e suas libações, tá? E essa aqui é a nossa quinta parte. Literalmente, só para nós resumirmos aqui, o que está querendo dizer aqui no literal? Durante os dias, todos os dias, vocês oferecerão 2 sacrifícios para mim. Um na parte da manhã e outro na parte da tarde. Todo o início de mês, vocês também vão oferecer uma oferenda para mim. Tá? No Shabat, diferente, vocês vão oferecer 2. Tá? Lembre-se lá quando caiu o maná, 2 porções ali na véspera de sexta. Então tem toda uma ligação aqui, tá? Mas vamos ficar no literal. Só que no Shabat e no dia de novo mês, essas oferendas contínuas que você já está, devem ser oferecidas. Então, além delas, além daquela do Shabat, tem essas diárias, tá? E além daquela da festividade do início do mês, tem elas também, tá? Tá, Maurinho, mas o que tudo isso quer dizer? Vamos lá, bem simples, tá? Eu vou ler o comentário aqui e a gente já deita isso aqui, ó. Deus fala assim, né? Learmi, que no caso seria como um alimento para ele. Tá? Learmi, ou seja, um pão, um alimento, tá? Existe muita profundidade em questão aqui do lachen, que no caso seria o pão, né? Lechem, o pão. Tá? No judaísmo é muito importante a questão do pão. É um alimento sagrado. Deus usa ele como referência a alimento. Tá? Então, só se nós formos falar aqui só sobre o pão é muita coisa também. Então, dentro do judaísmo é uma questão muito fundamental. Tanto que se você tiver pão na sua mesa, em qualquer tipo de refeição, a única brahá que você faz, a única bênção que você faz sobre o alimento, você fizer sobre o pão, já tem toda a bênção sobre os alimentos no total. Tá? Então, assim, ó, quando Deus fala que é um alimento, ele refere-se às partes designadas das oferendas oferecidas no altar, conforme diz o versículo. O sacerdote queimará no altar é o alimento de oferenda de fogo. Por quê? Aquelas oferendas que eram todas queimadas eram justamente oferecidas para Deus. Nada ficava para o sacerdote. Então, por isso Deus fala é um alimento. Quando Deus fala justamente assim, que é um aroma agradável para ele, é porque Deus está falando assim, a minha vontade foi feita, tá? Então, para mim, é um aroma agradável. Eu disse, eu ordenei, e essa minha vontade foi feita. Tá? Mas vamos fazer o seguinte. Eu vou ler uma passagem aqui da Hassidut. Eu separei um Midrash, para a gente poder entender melhor essa situação aqui das oferendas, tá? Nós temos aqui, que eu separei, diz assim, ó. Deus descreve os sacrifícios diários como minha comida. Uma metáfora que sugere que os sacrifícios, né, de fato, sustentam o Todo-Poderoso, por assim dizer. Portanto, como as orações foram instituídas como uma compensação direta pela ausência do sacrifício, tá? No Tratado de Berahot, no capítulo 28, desculpa, no 26, na página B, é explicado melhor isso aqui. Eu já vou dar uma palhinha para vocês sobre, tá? Ocorre que cada uma de nossas preces diárias é um enorme significado para Deus, a ponto de ele as descrever como seu próprio alimento, seu próprio sustento.
Então, meus amigos, esses livros aqui são pesados, por isso que eu esqueci corrigando de colocar um apoio aqui. Com a destruição do templo, não se tem mais sacrifícios, não se tem mais as oferendas de Deus. Nós já comentamos aqui nas parachares anteriores, nas porções anteriores, que o sacrifício, a oferenda, ela tinha que ser feita no local específico onde Deus determinou, que no caso, ou seria ali do Mishkan, que é no caso aqui, né, o tabernáculo, um templo lá em Shiló, e futuramente no Beit HaMikdash, tá? Só como foi o templo sagrado destruído, não se oferenda, não se faz mais oferenda, porque a própria Torá já nos disse, nós já falamos, tudo aquilo que você oferece a Deus fora do lugar que Deus ordenou, as oferendas, eram oferecidas a demônios, tá? Bem simples assim, já explicamos sobre isso, não é o foco aqui. O que nós acabamos de ler aqui, que Deus fala que é como um alimento para ele, já que não temos mais o sacrifício, né? E as nossas orações, para quem não sabe, no judaísmo nós fazemos praticamente 3 orações diárias, tá? Que seria a Shaharit, que é a oração da parte da manhã, a Minha e a Arvid, tá? A Shaharit corresponde justamente a essa oferenda que era feita diariamente. A Minha, aquela oferenda da tarde, tá? A Arvid, que é a oração da noite, é porque o que ficava de resto dos korbanot, das oferendas da tarde, eram queimados durante a noite. Então, também fazemos oração da noite. Então, durante três vezes ao dia, né, ao amanhecer, a shaharita ela tem que ser feita antes do meio-dia. A minha até antes do pôr do sol. A arvit, a parte da noite. Então, Deus já havia previsto isso, que o templo seria destruído, e falou que as nossas preces agora a ele seriam como fossem os sacrifícios. Então, quando aqui é explicado que para Deus é como alimento, você imagina, a nossa tefilá, as nossas orações a Deus, são um alimento de Deus, tá? Como eu disse, é uma metáfora, não que Deus precise se alimentar, tá? Eu prefiro analisar do seguinte ponto, tá? Quando você faz as suas tefilás, seja na manhã, na tarde ou à noite, eu creio, né? Nem todos têm a oportunidade de fazer oração amanhã ou na tarde, questão do trabalho, tudo, tá? Mas o pequeno esforço que você faz para fazer uma tefilá bem feita a Deus, uma oração bem feita a Deus, Deus a recebe, como ele fala aqui, é como um alimento para mim. Se aquelas oferendas feitas no templo ali, para Deus era tido como alimento, quanto mais as oferendas feitas dos nossos louvores a Deus, das nossas orações a Deus, diariamente. Isso é como o quê? Como um aroma agradável a Hashem. Tá? Continuando aqui, ó, vamos ler mais uma questão sobre Hassidut aqui. Fala assim, através dos sacrifícios, a Shekhinah, que no caso aqui é a presença divina, entrou no templo sagrado, de onde se espalhou para todo o mundo, ou seja, quando foi erguido o tabernáculo, foi feito todas aquelas oferendas primárias ali para inaugurar o tabernáculo, diz que a Shekhinah, a presença de Deus, adentrou o templo, passou por tudo, e ela iluminou o mundo, tá? Posteriormente também no templo sagrado. Sendo assim, cada tipo diferente de sacrifício era responsável por um aspecto distinto da revelação divina. E isto era refletido pela natureza do sacrifício e pelo modo como ele era oferecido. Como nós acabamos de ler aqui, cada sacrifício tinha uma maneira de ser feito, né? Cada um tinha o olá, tinha o minhá, tinha o hatat, tinha aquele que era só para transgressão involuntária. Então, cada um tinha uma maneira de ser feito. Então, a Hassidut aqui, ela explica, na verdade, que igualmente, cada um tinha um aspecto diferente na revelação da divindade, tá? Os sacrifícios que são discutidos aqui, nesta passagem, poderiam ser divididos, de modo geral, em duas categorias. As oferendas contínuas, que eram aquelas feitas diariamente, na parte da manhã à tarde. As duas oferendas que eram ofertadas diariamente, né, de manhã à tarde. As oferendas ocasionais, trazidas em uma ocasião especial, como aqui no caso é o Shabat e Rosh Chodesh, tá? Como essa parte fala do Shabat e do início do mês.
tá? Ou uma festividade. Então, o fato das oferendas ocasionais estarem ligadas, essas ocasionais, que acabamos de ler aqui, Shabbat, Rosh Hod, nesse mês, a uma oferenda específica, sugere que, da mesma forma, a revelação espiritual que elas traziam também possui uma certa limitação. Por quê? Porque tinha que ser feito em Shabbat, né, todo sábado, e aquele que era feito também no início de cada mês. Então, a Hassidut explica que ela tinha um limite, porque era específico para aquelas datas, tá? As oferendas contínuas, no entanto, eram oferecidas todos os dias, sugerindo que elas traziam uma forma totalmente ilimitada de revelação espiritual, que não poderia ser contida por nenhuma época ou momento particular. Então, a Hassidut nos explica que então as nossas oferendas diárias, as nossas tefilás, as nossas orações, os nossos atos diários para Deus, ele tem um aspecto diferente e ilimitado, porque está sendo feito constantemente. Então, você está sempre alimentando a Deus com boas ações, com bons atos, conversando com Deus, tá? O judaísmo, diferente de qualquer religião que tenha, né? Como eu falo, o judaísmo não é uma religião, né? Você nasce judeu, não tem como você nasceu. Então, judaísmo é algo que transcende o próprio ser humano. Você não vai lá, faz uma conversão, se banha no água, não tem nada disso. Você nasce, tá? Não é uma religião. Então, no seu dia a dia, todas as suas atitudes, né? Nós estamos falando aqui das orações, das tefilá, todas elas são dirigidas a Deus e Deus se alegra com um aroma agradável. Então, as suas atitudes diariamente, elas alimentam a Deus, se forem atitudes com bons atos, tá? A Cabala nos fala que esse mundo é um mundo da mentira. Por que o mundo da mentira? Eu acho que eu não deveria nem explicar, né? A gente pega política, a gente pega entretenimento, é tudo uma grande encenação, tá? E muitas pessoas também vivem a encenação, elas criam um personagem para si e elas verdadeiramente não são aquilo que aparentam, tá? Então, esse é o mundo da mentira. Se você nesse mundo consegue andar corretamente, fazendo a vontade de Deus, você é como se fosse uma oferenda viva para Deus, um sacrifício humano para Deus. Deus nos livre, né? Por assim dizer. Tá? Então, todos os atos que nós temos diariamente no nosso dia, atos corretos, atos morais, éticos, são para Deus agradáveis. Tá? Só para nós encerrarmos aqui, eu vou pegar um midrash que eu separei para nós fazermos uma leitura aqui. Tá? Esse midrash ele é bem interessante. Que ele é bem profundo na sua mensagem. Afinal dessa paraxá são explicadas as leis do sacrifício diário e oferendas adicionais de Musaf, como nós vimos aqui. Tá? Por que este assunto foi inserido logo aqui, quando Deus fala para Moisés que ele ia morrer? Aí diz assim, ó, uma esposa incomodava o marido frequentemente. Sempre que percebia que seu marido ficava aborrecido, chamava o casamenteiro, que era um conselheiro idoso. Este costumava ir àquela casa, sempre conseguia restaurar a paz. Tá? Quando o casamenteiro ficou mais velho e sentiu que seu fim estava próximo, convocou o marido e implorou-lhe: seja complacente com sua esposa. Breve não estarei mais aqui para estabelecer a paz entre vocês. Por isso imploro que releve os defeitos da sua esposa. O marido replicou: em vez de convocar-me, você deveria ter chamado minha esposa. Se você puder ensiná-la a comportar-se de maneira respeitosa comigo, não haverá necessidade de futuras reconciliações. É uma analogia aqui, tá? Similarmente, Moshe implorou ao Todo-Poderoso que nomeasse um líder antes de seu falecimento, né? No caso ali, como nós vimos, Josué e Yehoshua. Alguém que rezasse em prol do povo e o defendesse se eles pecassem. Disse-lhe o Todo-Poderoso: em vez de se preocupar-se com a falha de um líder aos judeus após a sua morte, em vez de se preocupar-se com a falta de um líder aos judeus após a sua morte, assegure-se de que eles me sirvam bem.
Ensine a lei do sacrifício Tamid, né, que é o sacrifício perfeito. Esses sacrifícios unirão, pois cada judeu doará uma moeda de meio shekel para adquiri-los. E trará uma radiação e esplendor de bênção sobre eles. Deus disse a Moshe: enfatize ao povo que eu não necessito de sacrifício. O mundo todo é meu. Eu criei todos os animais que oferecem para mim. Além disso, tampouco necessito de comida e bebida. Sou totalmente afastado do mundo físico e não necessito de oferendas terrenas como nutrição. Mesmo se eu necessitasse de alimentos, não confiaria meu sustento a seres cruéis, né? Porque todos os seres humanos assim, são consideráveis cruéis comparados a Deus, né? A fonte de toda misericórdia. Por que então eu ordenei que você oferecesse sacrifício? Desejo o seu doce aroma, a satisfação de que vocês cumpram a minha mitzvah, o meu mandamento. Ao cumprir as leis de sacrifícios, vocês se unem a mim. Deus ordenou as oferendas diárias como o seu pão. Isso significa que, em mérito de nossos sacrifícios a Ele, Ele nutre o mundo. Nossos presentes de alimento abrem as fontes celestiais de nutrição e trazem o superávit ao mundo. Alguém que dá tzedakah, no caso aqui, caridade, para sustentar uma alma, né, uma pessoa que esteja passando por necessidade, concomitantemente abre as fontes celestiais da abundância. Tá? Esse aqui é um pequeno midrash que ele explica toda essa questão aqui do sacrifício. Tá? Então, esse midrash, ele tem aqui esses 3 pontos interessantes. A analogia da esposa e o marido e o casamenteiro, né, referindo ali a Moshe e a Deus, em relação a Yehoshua, porque em vez de você pedir, né, que arrume um líder, você mostre para eles que eles não venham fazer nada errado, que eles venham observar os meus mandamentos. Por isso, essa porção ela entra aqui, nessa analogia. Porque Moisés estava para falecer, então Moisés veio e começou a novamente mostrar para eles como fazer para se achegar a Deus, para estar próximo de Deus, através dos corbanotes, através das oferendas aqui. Tá? E nós vemos aqui que Deus fala, no segundo ponto, que ele não tem necessidade de sacrifícios. Eu não preciso de sacrifício. Apenas que a minha vontade seja feita, pois todas as coisas, todos os animais são meus. E por último, não menos importante, nós lemos aqui que Deus, na sua grande e infinita misericórdia, ele não precisa de nada nosso. Alimentos, Deus não se alimenta. Tá? E ainda é falado aqui no Midrash, que ainda que Deus se alimentasse, como Deus poderia aceitar alguma coisa de nós, seres tão perversos, cruéis, tão falhos? Mas assim que a vontade dele é aceita, é feita, para Deus, nós já estamos sendo reconciliados, nós estamos sendo aceitos. Tá? Então entendamos bem, só para nós encerrarmos aqui essa porção bem interessante. Essa passagem aqui que vai adentrar, que acabou de entrar aí até o final dessa porção, que vai falar das oferendas aqui, é Deus falando para nós. Façam a minha vontade. Cumpram os meus mandamentos. Assim vocês vão agradar a mim. Assim vai ser como um aroma agradável às minhas narinas, por assim dizer. Então, meus amigos, entendamos bem. Toda a questão de sacrifício não era para perdão de pecados. Toda a questão de sacrifício, como é falado aqui no Midrash, um shekel, uma moeda, quando você iria, todos se reuniam para dar um shekel a Deus, uma moeda, ali na parte, como uma oferenda. O povo então se reunia para fazer isso. Tá? Não é perdão de pecado. É você se aproximar de Deus. Você está próximo de Hakadosh Baruch Hu.
tá? Façamos a vontade de Deus, assim nós não devemos nos preocupar com as nossas falhas e os nossos erros, porque enquanto estivermos cumprindo Torá e Mitzvot, estaremos fazendo a vontade de Deus, tá bom? Amigos, eu espero que tenha ficado bem claro essa passagem, tá? Porque amanhã, né, a sexta e, e também a sétima parte também vai continuar aqui, só que ela vai entrar dentro de outros assuntos, dentro do sacrifício, tá? Então, nesse aqui eu já vou dar essa entrada, explicando todo esse conceito, e amanhã, e no último, se assim Deus quiser, né, se Mashiach não se revelar hoje, que seja hoje, Baruch Hashem, tá? Nós estaremos só explicando alguns pontos específicos daquela porção, não vamos nos estender como nos estendemos dando aqui, só para nós entendermos qual o real motivo do sacrifício a Deus, tá? Então, todos os dias o povo oferecia um cordeiro de manhã e uma à tarde. Então, todo dia todo mundo está pecando? Não. Era um serviço diário a Deus, tá? Nós já explicamos muito bem aqui sobre todos os tipos de sacrifícios, né? Que existia um que era de Hatat, e outro que era de Hasham, que era pecado e transgressão. Um era por voluntário, outro era involuntário. Tinha um que era de agradecimento, né? O de Todá, que você fazia por algo recebido. Tinha aquele de Olá, que era consumido diariamente. Tinha um de Minhá, que era só de farinha, né? Então, nós explicamos tudo aqui. Você entendeu que a questão dos sacrifícios, para quem está não acompanhando, não é para perdão de pecado, tá? É simplesmente a situação de um pai com um filho, de Deus com um povo. Façam isso. Observem isso e vocês vão bem. Se vocês não fizerem isso, vocês estão fazendo o próprio mal para vocês mesmos. É como um pai que fala para um filho. Eu já dei esse exemplo, mas só para nós encerrarmos aqui. Um pai pega e fala para um filho: olha, não coloque o dedo na tomada. Se você colocar o dedo ali na tomada, você vai ser eletrocutado, você vai tomar uma descarga elétrica. O filho desobediente, ele vai lá, não obedece o pai e coloca o dedo lá. Ele tomou aquela descarga e vem chorando para o pai. Ao que o pai fala, o pai vai brigar? Não, o pai vai falar: eu não avisei para você, eu não expliquei para você que aquilo ia te dar uma descarga elétrica, ia te dar um choque. Você retorna agora a mim chorando. Não foi o seu pai, não foi, a culpa não é minha, a culpa é totalmente sua. E você corre justamente para aquele que te avisou. Isso é muito profundo. Você corre justamente para aquele que te avisou. Toda ação, ela gera uma reação. Quando nós fazemos algo que Deus fala, não faça isso, não é Deus que está te castigando. Aquela ação gerou aquela reação. Semelhantemente, como nós estamos falando aqui de um pai para com o filho. E quem que nós vamos correr depois pedindo para o quê? Nos ajuda, eu me machuquei. Justamente para Deus. Esse era todo o propósito das korbanot aqui, do sacrifício das oferendas a Deus. Deus nos instruindo, fala, faça isso, se você fizer aquilo, você vai se prejudicar. No final, as oferendas nos aproximava ali de Hakadosh, Baruch, tá? De Deus. Amigos, essa é a mensagem final aqui dessa primeira parte, tá? Dessas últimas duas, tá? No caso aqui da nossa quinta parte da porção da Parashá. Eu espero que tenha ficado bem claro, tá? Muito bem claro qual o propósito de Deus aqui com o sacrifício. Fiquem com Deus, meus amigos. Muito obrigado a você que nos acompanha já há mais um ano. Você que é novo nesse canal, que gostou dessa mensagem, se inscreva aqui, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, tá? E seja muito bem-vindo. Vamos cada vez mais expandir o conhecimento de Torá, o conhecimento da vontade de Deus, tá? E no demais, meus amigos, Todarabá, Bekol, Tov, tá? Tudo de bom, Atzlahá, sucesso e Parnassá, sustento na vida de cada um. E que todos nós podemos estar conjuntamente com Deus todos os dias de nossa vida, tá? E como nós temos mais o tempo, então não podemos mais nos aproximar de Deus com as oferendas, nos aproximamos a Deus em oração todos os dias até a vinda do Mashiach, que seja breve hoje, como eu disse, para todos nós,
tá? E amém. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Clique em Trout. Até mais, nos vemos lá. Tchau, tchau, amigos.